Seja bem-vindo ao 14º episódio da série Primeiras Frases em Inglês. Aqui a gente começou do começo mesmo, as frases mais simples, os padrões mais básicos do inglês. E a gente tá a cada episódio avançando uma pecinha, avançando uma estrutura só, para que você consiga criar essa base de inglês de uma forma bem fragmentada e o melhor, com muitas palavras novas. Todas as frases de exemplo vão ter palavras novas para você, assim você consegue criar essa base de inglês bem grande. E hoje, nesse episódio 14, eu vou trazer para você, na verdade, uma conclusão do que a gente viu até aqui. Talvez você não saiba, talvez não, mas o que a gente viu até aqui, essas afirmações de frases em inglês dos 13 primeiros episódios, são chamadas de to be. O que a gente viu até agora é o famoso verbo to be. E hoje eu vou trazer para você por que ele é chamado dessa forma, como ele funciona de uma forma mais teórica, porque na verdade você viu até aqui na prática como ele funciona, e agora eu vou aproveitar essa oportunidade para a gente ter uma conclusão sobre essa parte e você entender bem o que a gente viu até aqui. O verbo to be, ele é usado para a gente falar de ser ou estar. Você lembra que até agora tudo que a gente viu foi para afirmar eu sou, eu estou, você é, você está, ela é, ela está. Lembra disso? Com aqueles padrões como, por exemplo, I am para falar que eu sou, eu estou, you are para falar de você, que você é. A gente viu também para ele e para ela, como por exemplo she is para falar que ela é e assim por diante. Todas as frases que a gente viu agora era para isso, para você afirmar o ser ou estar daquilo. E por que ele é chamado de to be? Olha só, o nome mesmo, ser ou estar em inglês, é be. Be significa ser ou estar em inglês. Porém, na hora que ele tá nas frases na prática, esse be se transforma em am, se transforma em are, se transforma em is. É por isso que ele não aparece na frase da prática. Só que se alguém te perguntasse um dia, o que é isso aqui? Essa frase, o que tá acontecendo aqui? Ah, essas frases aqui, elas têm o verbo be. O verbo be. Por que a gente chama então de verbo to be, com esse to na frente? Pois é, esse to tá aqui porque os verbos em inglês, os nomes dos verbos em inglês levam esse to. Todos os verbos você vai falar assim, por exemplo, o verbo ir em inglês é o verbo go, então eu chamo ele de verbo to go. O verbo comer em inglês é eat, então eu chamo ele de o verbo to eat, que é comer. O verbo jogar em inglês é play, eu chamo ele de o verbo to play. Então esse to aqui é só uma parada que a gente usa no nome dos verbos, só que também não vai aparecer na frase na prática. Então é por isso que o verbo to be é assim e esse é o verbo to be. Você que assistiu os 13 primeiros episódios, você então já sabe usar o verbo to be, você sabe falar para todas as pessoas que eu sou, eu estou, ela está, ela é, enfim, para todas as pessoas você sabe afirmar isso. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais disso, só que em vez de eu falar que ela é alguma coisa, eu vou colocar o nome dela. Por exemplo, a Daniela é alguma coisa. Em vez de eu falar que eles são legais, eu vou falar o Carlos e o André são legais. Eu vou começar a injetar nomes aqui nas nossas conversas, aqui nas nossas frases de exemplo para você ver como isso funciona. Então vamos lá. Por exemplo, Emma is my wife. Emma is my wife. Significa Emma é minha esposa. Essa frase tem aqui o possessivo, my, que você aprendeu que ele expressa que é meu, certo? My husband, tinha aparecido já. My husband era o meu marido. My wife, minha esposa. E olha só que interessante, eu poderia ter falado que ela é minha esposa dessa forma. She is my wife. Ela é minha esposa. She is my wife. Tá certinho, tá aqui o she is, do jeito que você aprendeu. Só que she é ela. Eu posso, em vez de colocar she, colocar o nome dela. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. É por isso que eu falo Emma is my wife, em vez de falar she is my wife. Vinícius, então qual eu uso? Bom, você escolhe, do mesmo jeito que você fala no português. Às vezes o nome da pessoa, às vezes você fala ele ou ela. Em inglês é a mesma coisa. Se você ainda não apresentou o nome da pessoa, faz sentido você chamar primeiro pelo nome. Emma is... Tananana. Depois que na conversa as pessoas sabem quem é a Emma, sabem que o nome dela é esse, você pode passar a chamar ela de she. Então, Emma is my wife, she is Brazilian, she... Tananana. Emma é minha esposa, ela é brasileira e assim por diante. Tá bom? Então é isso que a gente vai ver aqui, como você pode trocar as pessoas que a gente tinha visto pelos nomes das pessoas. Vamos seguir em frente aqui. Lucy is calling you. Lucy is calling you. Essa frase significa Lucy está te ligando, ela está ligando para você. Você lembra que a gente tinha visto uma aula em que eu te mostrei como você expressa que alguma coisa está acontecendo? Por exemplo,
Studying, a gente tinha visto que é estudando, eu estou estudando. Você tinha visto, por exemplo, reading, que é eu estou lendo, você pode usar para expressar essa ideia. E para eu falar que alguém está ligando, para falar que está ligando é calling. Calling significa ligando. Studying, reading, calling são só alguns exemplos. Todos os verbos acabam tendo essa forma que está fazendo. Correndo, saindo, cantando, chorando, tentando, estudando, dormindo, sonhando. Todos vão ter. Calling é o ligando. De onde vem esse calling? Qual é a palavra de origem dele? Olha só, a palavra de origem do calling é o verbo call, que significa ligar. Olha só, presta atenção. Ligar mesmo em inglês é call, desse jeito aqui, call. Porém, eu falei pra você lá no começo que sempre que eu for citar o nome de um verbo, eu chamo ele pelo to. To call. É só uma forma de eu nomear aquilo e falar, olha só, isso aqui é um verbo. Eu coloco esse to só pra te mostrar que isso é um verbo. Então, o to call, que é ligar, no formato que tá fazendo, fica calling. Eu poderia afirmar simplesmente assim, she is calling you. Ela está ligando pra você. Ou ela está te ligando, enfim. Calling you, ligando pra você. Não precisa ter nada para conectar essas duas palavras, tá? Calling you, ligando para você. Eu poderia falar que she is calling, ela tá ligando. Mas se eu quiser, eu posso colocar o nome dela aqui. Lucy is calling. Emma is calling. Danny is calling. Não importa o nome aqui. O importante é que tem que se comportar dessa forma. A pessoa is calling you. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Essa frase diz o seguinte: You're not the boss. Simon is the boss. Significa, você não é o chefe. Simon é o chefe. Eu vou primeiro falar dessa parte aqui, ó. Simon é o chefe. Simon is the boss. Por quê? A gente tinha visto em outras frases, nas outras aulas, padrões como, por exemplo, he is the boss. Simples, frase significa ele é o chefe, por exemplo, o chefe do trabalho. He is the boss. Esse he is pode ser contraído, todas essas coisas a gente viu. Só que em vez de falar he is, eu posso colocar o nome dele. Simon is the boss. O Simon é o chefe. Perfeito? Então é isso que a gente tem nessa parte aqui. Eu vou pintar the boss, para você lembrar que the boss é o chefe. Poderia ser the boss, the manager, que é o gerente, the architect, por exemplo, ele é o arquiteto. Simon is the doctor, ele é o doutor. Não importa a profissão aqui. Só para você ter uma referência de que a estrutura da frase é essa. E essa primeira frase é uma negação. Se eu fosse falar que você é o chefe, ficaria you're the boss, do jeito que a gente aprendeu. Você é o chefe. Foi assim que a gente aprendeu a fazer essa afirmação em inglês, the boss, o chefe. Como é que você nega? Not, you're not, você não é. Também foi um padrão que a gente já viu. You're not the boss, você não é o chefe. Então olha só como as estruturas que a gente está vendo, elas vão se complementando, elas vão aparecendo e a gente consegue criar estruturas cada vez mais ricas, criar frases cada vez mais ricas, só que usando as pecinhas que a gente viu até aqui. Beleza? Próximo caso. I think that Jonathan is sick. I think that Jonathan is sick. Eu acho que o Jonathan está doente. Vamos lá. Essa frase tem 3 palavras em que aparece essa junção de letras aqui. TH. Esse som de TH é um som que a gente não tem no português. Então é um som que não é fácil de fazer de cara, principalmente quando você está começando. Então tá tudo bem você não entender de cara como é que vai fazer esse som do TH. Mas a ideia dele é o seguinte: pontinha da língua entre os dentes para poder reproduzir esse som. Dá pra gente ir mais a fundo em como faz esse som do TH. Tem um som do TH que tem mais sopro, outro que tem menos sopro. Isso aí já é detalhinho que a gente vê mais pra frente. Mas a ideia desse som do TH é que você vai colocar a pontinha da sua língua entre os dentes. Então essa palavra é falada think. Think. Tá? Não tem problema nem se a pessoa vira a pontinha da sua língua. É muito normal ver mesmo a pontinha da língua da pessoa que está falando uma palavra com TH. Think. Think. Think that Jonathan, mesmo que esteja no meio da palavra, a pontinha da língua entre os dentes lá. Jonathan is sick. Foi só uma pontuação de pronúncia para você começar a perceber esse som. Não quero que você pronuncie perfeitamente agora, é só para você ter uma referência. Tá bom? Se não conseguir falar perfeitamente, tá tudo bem. Então vamos lá. I think that... Eu acho que... O que está acontecendo aqui? Esse think é o acho. Você usa ele para falar a sua opinião. Nossa, eu acho que isso está errado. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele está doente. Eu acho que é melhor a gente fazer isso. Eu acho. Você vai usar I think.
Qual é o verbo que a gente tem aqui na origem? Verbo to think. Lembrando, sempre que eu falar de um verbo, eu estou falando de uma ação, algo que você faz. Correr, sair, pensar, correr, ser ou estar. Por isso que to be é um verbo, que o ser e estar também é uma ação, também é um verbo. Tá bom? Então aqui tem o verbo think, que é pensar. O nome do verbo mesmo é esse aqui, só que eu chamo ele pelo to. Eu chamo to think, porque o to está aqui para expressar para você que isso aqui é um verbo. Então vamos lá. I think, eu acho. Eu acho que. Eu acho que. Aí está o nosso that para fazer a conexão. Assim como a gente usa o que, eu penso que ele fez isso. Eu acho que é isso. Ela disse que ela não vai vir. Ela sonhou que você estava vivo. Sei lá, coisas assim. Sempre a gente usa esse que para conectar as ideias. Em inglês uso that. Tá bom? Então, I think that Jonathan is sick. E esse pedaço, Jonathan is sick, poderia ter falado usando a pessoa assim. He is sick. Ele está doente. Lá nas nossas primeiras aulas, padrão simples. Não preciso falar he, posso falar o nome dele, Jonathan is sick. Mas se tivesse escrito assim, ó, I think that he is sick. Eu acho que ele está doente, também estaria certinho. Beleza? Olha só essa frase. Maybe Ryan and Petra are traveling. Maybe Ryan and Petra are traveling. O que está acontecendo aqui? Talvez o Ryan e a Petra estão viajando. Vamos começar do começo. Maybe significa talvez. Não sei se é isso, então talvez é isso. Então esse pedaço, Ryan and Petra are traveling, que significa Ryan e a Petra estão viajando, já funcionaria como uma frase isolada, já seria uma frase que estaria certa. Só posso colocar a probabilidade, o talvez, usando ali o maybe. Se eu falasse da seguinte forma, eles estão viajando, ficaria they are traveling. Eles estão viajando. Porém, em vez de colocar o they, que é o eles, eu coloquei os nomes deles. Por isso que eu substituo aqui they por Ryan and Petra. Ryan and Petra are traveling. Ryan e Petra estão viajando. A gente tinha até visto traveling, na verdade, como uma frase de exemplo daquela lição que a gente aprendeu que eles estão fazendo. A gente tinha visto isso. Então, esse bloco, Ryan and Petra, é como se fosse o nosso they, tá bom? É como se fosse um they aqui, they are traveling, tiro o they, uso o nome deles. And, a gente já tinha visto bastante também, é aquela coisa para você adicionar. Você e eu, o Ryan e a Petra, chá e café, esse and faz a função do nosso E, do português. Então perceba uma coisa, olha só. Se eu falasse de uma pessoa só, por exemplo, só da Petra, eu vou falar Petra is traveling. Petra está viajando. Falei só dela. Agora, quando eu falo de duas pessoas ou mais, eu não posso falar, por exemplo, Ryan and Petra is traveling. Não fica certo, porque aqui é um eles. É como se fosse they. Como é they, você aprendeu que não é they is, é they are. Por isso que tem que ser com are aqui. Uma pessoa só, is. Tal pessoa is fazendo alguma coisa. Duas pessoas ou mais, they are fazendo alguma coisa. Vamos seguir em frente aqui. Sunday is my birthday. Sunday is my birthday. Significa domingo é meu aniversário. Olha que massa. Aquela questão de você substituir a pessoa pelo nome mesmo, também vale pro it. Porque, por exemplo, se eu tô andando na rua, aí eu vejo lá um gato que tá todo machucado no chão, tal, eu mexo nele assim e percebo, olha só, o gato tá vivo. Eu posso falar, it is alive. Que nesse caso ia ser ele, o gato, está vivo. É daí que vem, it's alive, está vivo. It's sunny, está ensolarado. It's here, está aqui. A gente tinha visto isso. Porém, usar o it é para você não ter que citar o nome da coisa. Mas a coisa tem um nome. Nesse caso que eu te mostrei, que eu mexi no gato, é o gato, the cat. The cat é o nome da coisa. Então, se eu falar the cat is alive, é o gato está vivo. Falar simplesmente it is alive é quando as pessoas da conversa já sabem que eu tô falando do gato. Então é ele, it, o gato está vivo. É por isso que it's, eu falo pra vocês que aceita só que it's é está vivo. Quando você não quer colocar ali o que tá vivo. Sei lá, se não é a planta, se é um animal, se é um cachorro, você não sabe. Então só coloca um it's alive. Porque tá implícito aqui qual é o nome de verdade
da coisa. Então, se eu pergunto pra você, o que é o domingo? O que vai acontecer no domingo? O que tem no domingo? Eu posso responder, It's my birthday. É meu aniversário. Esse foi, na verdade, o primeiro padrão de frase que eu te ensinei lá no Primeiras Frases 1, foi a falar isso aqui. É alguma coisa. É meu aniversário, é meu trabalho, enfim, coisas assim. O it's tá aqui fazendo essa função. Mas você aprendeu depois que o it's, ele vem de it is. Você aprendeu isso, que na verdade aquele it's era uma contração. E esse it que tá aqui pode ser substituído pela coisa que é meu aniversário. Então, se hoje é meu aniversário, fica assim, ó. Today is my birthday. Hoje é meu aniversário. Se for amanhã, eu vou falar Tomorrow is my birthday. Olha, o birthday tem o TH ali, então pontinha da língua entre os dentes. Birthday. Birthday. Amanhã é meu aniversário. Presta atenção nessa parte, que essa parte é extremamente importante. É extremamente importante você pegar bem o que eu tô te mostrando aqui. Eu vou até colocar a frase inicial que eu tinha falado, que era o It's my birthday, pra gente passar de novo e você entender o que tá acontecendo aqui. Vamos lá. It's my birthday é a afirmação simples. É meu aniversário. Ah, o que tá acontecendo? Aí eu falo, It's my birthday. É meu aniversário. Legal. Esse it's, a gente tinha aprendido que ele era uma contração. It is. Porque esse it aqui sozinho, ele não tem um significado no português, não tem como traduzir no português esse it is, esse it certinho, porque ele muda de sentido de frase por frase. Naquele exemplo que eu falei do gato, esse it aqui tá falando do gato. Nesse caso aqui, esse it está falando do meu aniversário. Então ele muda de acordo com o contexto. E esse it is, como todas as pessoas, assim como she is, assim como I am, assim como you are, eu posso trocar a pessoa pelo nome de verdade. Assim como em vez de falar she is traveling, eu posso falar Petra is traveling. Em vez de falar it is my birthday, só para dizer que é meu aniversário, eu posso falar que hoje é o meu aniversário substituindo o it por today. Today is my birthday. Hoje é meu aniversário. Tomorrow is my birthday. Amanhã é meu aniversário. E o que está aparecendo aqui é Sunday is my birthday. Domingo é meu aniversário. Tá bom? Então eu vou colorir aqui dessa forma para você poder reconhecer que Sunday é domingo e birthday é aniversário. Tudo que eu expliquei para você aqui é para que as traduções do português não te gerem dúvidas. É para que você não fale, mas espera aí, se o it's é está, por que aqui o is é está? Você tem que entender por que acontece essa diferença. Por causa dessa diferença de como o inglês e o português usam as palavras. Pelo fato do it não ter uma tradução, tem que entender isso aí. Tá bom? Por isso que eu preferi começar as primeiras frases do começo. Então olha essa frase aqui que está acontecendo aqui. Essa frase diz, Now is not a good time. Now is not a good time. Que significa agora não é uma boa hora. Se eu quero falar simplesmente para você, ei, vem conversar comigo agora, é uma boa hora. Para eu falar que é uma boa hora, eu vou falar assim, ó, it's a good time. Podemos conversar agora, porque é uma boa hora. É uma boa hora pra gente conversar. Afirmação simples, do jeito que você viu lá na aula 1 do Primeiras Frases, com o a, apontando aqui que é daquilo, uma boa hora, com good sendo bom e time sendo tempo, a hora. Então good time é um bom momento, é uma boa hora. Olha, veja como a tradução ela se adapta para ficar bonito na outra língua. Não é necessariamente um bom tempo. Porque a gente não fala, vamos conversar agora é um bom tempo pra gente conversar. A gente não fala assim, a gente fala agora é uma boa hora. Então, como em português a gente usa a palavra hora para isso, por isso que eu traduzo dessa forma. Tá bom? Eu posso falar que agora é um bom momento pra gente conversar. Momento também estaria certinho. Então, beleza. It's a good time. É um bom momento. Isso a gente já entendeu. Ele também pode ser descontraído, porque esse it's, ele vem de it is. A frase it is a good time significa exatamente a mesma coisa. É um bom momento. Legal. Agora é um bom momento, agora é uma boa hora pra gente conversar. Como eu nego isso? It is not a good time. A gente viu esse not na aula sobre negação com not. It is not a good time. Ele nega a frase. Não é um bom momento. A pessoa vem até mim, começa a falar. Eu falo, wait.
It is not a good time. It is not a good time. Não é uma boa hora pra você ficar aí falando agora. Esse pra falar, eu que coloquei essa parte do hora pra falar, hora pra conversar, eu que coloquei isso na história pra você ver um exemplo de contexto em que a gente poderia usar isso, mas não tem o falar aqui na frase, tá? It is not a good time significa que agora não é uma boa hora. Eu posso pegar esse it e trocar por agora. Eu posso falar assim, ó, em vez de falar genérico, it is not a good time, eu posso falar agora não é uma boa hora, falando now is not a good time. Agora não é uma boa hora. Deixa eu subir aqui. Olha como eu substituí o it por now. It is not a good time. Now is not a good time. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tem uma palavra nova para você. Now, que significa agora. Beleza? Então eu vou pintar aqui o now como agora e o good time, para você lembrar depois, good time é um bom momento, uma boa hora, um bom tempo pra gente fazer alguma coisa. Vamos seguir em frente então. Imagina esse contexto, a gente tá lá numa festa, por exemplo, tá num bar, sei lá, coisa do tipo. Eu sei que você tá dirigindo aquela noite. Aí eu vejo que você bebe, pegou um copo pra beber e eu falo, hey, you are driving, don't drink. You are driving, don't drink. Significa, você está dirigindo, não beba. Vamos primeiro na primeira parte, you are driving. Isso aqui é uma daquelas frases para falar que alguma coisa está acontecendo. A gente tinha visto studying, sleeping, playing, tinha visto várias ações. A ação que a gente está vendo agora é o dirigindo, driving. Vinícius, qual é o verbo de origem? Qual é a ação de origem aqui na forma padrão? É drive, tá bom? To drive, que significa dirigir. Na origem era drive. Para você falar que está dirigindo, você usa driving. I am driving, eu tô dirigindo. You are driving, você tá dirigindo. She is driving, ela tá dirigindo. Para todas as pessoas é igual. You don't drink significa não beba. Aqui a gente tem outro verbo para você, olha só, outra ação que é o verbo to drink, significa beber. Sempre que você quiser pedir para alguém não fazer alguma coisa, não faça isso, não bebe, não corre, não dorme, não estuda, não faça qualquer coisa, o que a gente vai usar aqui é don't. Não faça isso. Então, olha alguns exemplos para pedir para que a pessoa não faça alguma coisa. Don't go significa não vá. Go não é ir? A gente já tinha passado pelo go em alguns momentos. Go é ir. Não vá, don't go. Se eu quero pedir pra você agora não dormir, por exemplo, eu tô lá falando, você tá lá cochilando, e eu falo, ei, não dorme. Vou falar assim, ó, don't sleep, não durma. Então, don't go, não vá. Don't sleep, não durma. Don't drink, não beba. Só mudei a ação, beleza? You are driving, você tá dirigindo. Mandaram aqui no chat e perguntaram se pode ser Emma is driving. Pode ser, com certeza. Emma is driving. Tá certinho. A Emma está dirigindo. E aí, olha só como você já começa a perceber que os blocos, eles têm que vir junto na sua boca. Os blocos têm que vir junto na sua cabeça, para que você use esses blocos certinho. O driving se mantém, mas aqui tem que se adaptar de acordo com a pessoa. Show? Vamos seguir em frente então. You are driving. Don't drink. Aí você me responde, I'm not. Não estou. Não estou. Olha só que importante você ter contexto. Qual foi a frase anterior? Eu falei, ei, você está dirigindo. Aí você responde, não estou. I'm not já faz a função de falar que eu não estou dirigindo. Eu não preciso falar a frase inteira. I'm not driving. Porque eu já sei que eu estou falando de dirigindo no contexto. Eu já sei que a frase é sobre isso. Então eu posso só falar, I'm not. Eu não estou. Aí eu continuo. James is driving today. James is driving today. O James está dirigindo hoje. Relaxa. Fique em paz. James is driving today. Qual parte que a gente tem de novo aqui? De novo tem o driving, de dirigindo, e a palavra today, que significa hoje. Você até ganhou ela meio que sem querer, naquela hora que eu dei o exemplo do today is my birthday, lembra? Today is my birthday. Tá aqui o today, que significa hoje. I'm not driving, relax. James is driving today. James is driving today. O James está dirigindo hoje. Então o que eu queria mostrar pra você hoje era isso, uma conclusão do que é esse to be que as pessoas falam tanto. Você já aprendeu a usar ele na prática mesmo antes de eu chamar ele de to be, mesmo antes de eu chamar dessa forma, você já sabia usar com base nas primeiras aulas que a gente teve até aqui. E hoje eu quis aproveitar a oportunidade também para te mostrar como que a gente aplica pessoas mesmo, os nomes das pessoas na frase, como que os nomes das pessoas são posicionadas quando você, em vez de usar aquela forma genérica, she
she, we, he, you, como que você injeta um nome de verdade ali no meio, como que fica a sua frase. Então eu espero que você tenha gostado, é isso que eu queria te mostrar por hoje. Você pode também acessar o link na descrição logo abaixo desse vídeo para poder dar um pulo lá no meu blog, onde você pode copiar essas frases, pode repetir com calma, anotar, imprimir se você quiser, beleza? Eu te vejo no próximo episódio do Primeiras Frases em Inglês. Até lá!